tema de hoje: a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence a Deus. Partindo desse princípio, uma vez que a gente está aprendendo aqui que a gente deve se aproximar de Deus, uma vez que a gente se aproxima dele, nós devemos conhecê-lo como nosso Deus. E uma vez que a gente o conhece, existe um sentimento dentro do coração do ser humano hoje, que é aquele desejo de aparecer, de ser grande. Todo mundo hoje, ou a maioria das pessoas hoje, buscam aparecer. Todo mundo quer aparecer. Existe aquele negócio do ego, o ego das pessoas hoje está muito grande, e infelizmente muita gente está se perdendo neste caminho. E por quê? Bom, porque elas não conhecem a Deus. Porque se elas conhecessem a Deus, elas não iriam por esse caminho. Afinal de contas, o que mais Jesus ensinou e viveu foi humildade. Aqueles que são humildes, segundo a Bíblia, serão exaltados. A questão é que muita gente, infelizmente, que está dentro da igreja, e eu posso colocar isso para empresas, eu posso colocar isso para dentro das famílias, de relacionamentos. Muita gente hoje está se perdendo nessa questão do querer ser mais e tal. Nada contra a pessoa ser famosa, nada contra a pessoa ganhar dinheiro, nada contra. A questão é que, se não tomar cuidado, como muitos não estão tomando cuidado, elas começam a se perder. Essa semana eu estava vendo, você deve ter ouvido também, um camarada aí, comediante, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Ele acabou se internando numa clínica psiquiátrica porque ele não está bem, ele disse. E se você puxar o histórico dele, eu não sou ninguém aqui para julgar, eu só estou te apresentando fatos. Se você puxar o histórico da vida dele, ele começou a crescer tanto, falando besteira, falando bobagem, falando até algumas coisas em relação a igrejas e tal, que chegou num tempo, esse tempo agora, ele está perdido, psicologicamente falando. E tem muita gente assim vivendo hoje em dia, mas muita gente. Gente que, entenda essa expressão, não era nada, mas foi crescendo, foi ganhando dinheiro, foi ficando famoso e acabou sucumbindo aos holofotes, a essa vida de aparecer, né? O que mais tem hoje são youtubers, homens, mulheres, meninos, meninas, que têm os seus canais com milhões de inscritos, e na maioria dos casos, são tudo bobagem que se fala, mas o povo, né? O povo gosta parece de ver porcaria, de ver desgraça, né? Infelizmente. Agora, uma vez que nós conhecemos a Deus, a gente está estudando sobre isso desde o começo do ano, uma vez que a gente conhece Deus, uma vez que a gente está próximo dele, tem um relacionamento com ele, uma das coisas importantes que a gente precisa entender é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso está na Bíblia. Acompanhe aqui no telão, em Isaías 43. Isaías, um profeta de sua época, muito usado por Deus, considerado por alguns teólogos talvez o maior profeta de todos os que tem relacionados na Bíblia. Maior no sentido de ter uma revelação de Deus, de tratar do jeito que Deus gostaria que fosse tratado as pessoas de sua época. Ele escreveu, capítulo 43, versículo 6, o seguinte: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha.
De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. 7. Todo o que é chamado pelo meu nome e a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, tudo que Deus criou, Ele criou para o louvor da sua glória, inclusive eu e você. Nesse momento aqui específico, Isaías estava profetizando para um povo que estava aprisionado, eles foram levados como cativos, eles tinham se esquecido de Deus. Aquela velha máxima que eu sempre falo aqui: basta a pessoa melhorar no emprego, ganhar um pouco mais de dinheiro, comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, ganhar mais, para ele, se afastar de Deus. Isso não é de hoje, isso é desde os primórdios da humanidade. E nessa época o povo tinha se afastado de Deus. O povo estava escravizado, o povo estava subjugado. E Isaías, como profeta de sua época, ele falava, gente, nós precisamos despertar, gente, é a hora agora de voltar-se para Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, diz: olha, eu vou trazer dos 4 cantos do mundo aí, do norte, do sul, tal, eu vou trazer esses meus filhos de volta. Filhos que são chamados pelo meu nome, ele diz, que eu criei para a minha glória, diz o Senhor. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus. E você vai entender isso no decorrer, eu acredito, dessa ministração. Deus não divide sua glória com ninguém. Isso está em Isaías também 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus é Deus, único, supremo, sentado no seu trono de glória, com todo o poder do universo nas suas mãos. Faz o que lhe apraz, quando quer, como quer, do jeito que Ele quer, Ele faz, porque Ele tem todo o poder, Ele é Deus, Deus. Então nós, como criaturas ou seres criados por Ele, a imagem dEle, nós precisamos entender algumas coisas em relação a essa questão do ego, do eu. Esse negócio do ego, do eu, hoje está no meio de todos os segmentos aí da sociedade. No meio dos políticos, então, é um ego. Eu não sei se você já teve, não sei se prazer, se desprazer de assistir aqueles canais, TV Justiça, TV... esses canais aí que passam as sessões, né, do Senado, da Câmara de Deputados, até Câmara de Vereadores e tal. Não sei se você já nunca teve esse prazer. Um dia, se você zapear e achar, assiste 5 minutos, você não vai aguentar mais que isso, porque você vê os caras falando: Vossa Excelência, Vossa Excelência é ignorante. Ele elogia para depois falar mal. É interessante. Esse ego está no coração desse pessoal, né? Hoje nós encontramos aí homens que se julgam semideuses. Parece que os caras mandam no mundo. Existe aí também informações de que existe no mundo um sistema, eu já falei sobre isso aqui, realmente existe, eles tentam controlar tudo, mas eu creio que, como eu disse, Deus está sentado no trono de glória, Deus tem todo o poder nas mãos, e tudo que está acontecendo, acontece com a permissão de Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer assim, e vai acabar tudo, e Ele vai continuar no controle, porque Ele é Deus, né? Então, as pessoas hoje, até a glória de Deus, elas querem dividir. Elas querem ser mais que Deus. Meus irmãos, a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje na igreja, na vida, no trabalho, acontece por causa das pessoas que não aprenderam a guardar o seu coração, não aprenderam a ser humildes naquilo que fazem. Simplesmente, muita gente hoje já não são mais as mesmas pessoas. Alguns deixaram o seu coração iludir-se, né, com a fama, títulos, conquistas, né? Algumas vezes eu assisto alguns podcasts e tal, quando eu tenho um tempinho, e é interessante que tem alguns pastores que são entrevistados, né? Ele fala assim: como é que é o nome do senhor? Ele não fala assim: meu nome é Alex. Fala: não, meu nome é pastor Alex, né? Ele parece que tem que colocar na frente o título, né?
Não, meu nome é Alex, meu nome é Diego. Pastor é secundário, pastor é atividade, pastor, pela graça de Deus, a gente exerce uma função dentro da igreja e estamos aqui para servir, nós não somos aqui. Tem até pregadores no Brasil aí, afora aqui, os caras parecem Deus, chega na igreja, a turma vai beijar a mão, né? Se dobra, e, meus irmãos, infelizmente tudo isso é consequência do pecado, do mal, consequência de que as pessoas não entenderam o propósito do Evangelho de Cristo. Por isso que eu estou falando aqui, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me coloco no meu lugar e vejo que eu sou pequenininho diante de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque méritos, não. Eu estou aqui hoje porque Deus teve misericórdia da minha vida, me chamou, me capacitou e me colocou aqui. Mas se não fosse por isso, eu chegar como muitos aí, não, eu sou o pastor fulano, eu sou... meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus não vê cara, Deus vê coração. Se você lembrar na época de Samuel, quando Samuel foi ungir Davi, o texto diz que Samuel chegou, Jessé, ele tinha lá vários filhos, e o primeiro que chegou, primeiro filho, ele tinha o protótipo de Saul. Como é que era Saul? Saul era alto, forte, segundo alguns textos, bonito. Quando chega esse primeiro filho, Samuel olha e pensa, é esse, porque ele é igual, parecido com o outro. Aí Deus fala para ele assim, não é esse não, porque Deus não vê como homem, Deus vê o coração, Deus conhece o coração, Deus sabe quem tem esse protótipo de ser humilde, apesar de crescer. Por que muita gente rica acaba quebrando e vai para trás? Porque ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a se achar o máximo. Por que muita gente dentro de igreja recebeu cargos, recebeu títulos e se perdeu? Porque ele infelizmente não entendeu o chamado de Deus. Samuel, o profeta, ele começou a olhar um a um os filhos e Deus não confirmou nenhum. Até que ele pergunta, tem mais algum filho? Ele falou, tem um lá que cuida de ovelhinha e tal, chama ele. Não vamos aqui comer nem fazer enquanto ele não chegar. E quando chega Davizinho, baixinho, 1,65 de altura, né, ruivinho e tal, segundo o texto, Deus fala no coração de Samuel, esse é o cara. Porque Deus já conhecia o histórico de Davi lá no pasto junto com as ovelhas. A humildade que ele tinha de escrever, por exemplo, o Senhor é o meu pastor. E na versão original, né? E ele nunca me falta. Porque quem tem Deus como pastor, nada falta. Deus já conhecia o histórico de Davi, a humildade que ele tinha no coração. E o próprio inimigo de nossas almas, o próprio diabo, ele provou dessa questão do ego, do ser, do eu sou o cara. A palavra de Deus no livro de Isaías, acompanhe aqui no telão, tem um relato que Isaías parece que ele está falando de um rei, de um governo da sua época. Mas os estudiosos da Bíblia, nesse texto e em um outro texto que tem no livro de Ezequiel, entendem que é como que estivesse falando do próprio diabo. Que a escrita é interessante. Acompanhe aqui Isaías capítulo 14, versículo 8. O texto diz assim: até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem, agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Versículo 9, nas profundezas
o Sheol, e Sheol pode ser traduzido como inferno, profundezas, e tem uma outra definição, está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Versículo 10, todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Versículo 11, sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Versículo 12, você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Versículo 13, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo. Versículo 14, subirei mais alto que as nuvens, ou mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Olha que coisa. Por último, versículo 15, mas as profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Você entende que isso aqui, se você ler Ezequiel, tem um capítulo de Ezequiel que fala: você que foi criado, você que tinha uma capacidade, você que era bonito, você que foi feito com esplendor, né? Subentende-se até que ele cuidava de uma parte musical lá dos céus e tal. Ou seja, chegou um momento que o próprio diabo olhou assim de longe e viu Deus sentado no seu trono de glória, comandando todo o universo com o seu poder e tal, que ele olhou aquilo ali, anjos, arcanjos, querubins, serafins, cantando santo, 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 que ele olhou bem e falou assim: pô, isso aí é legal, né? Eu vou querer ser que nem Deus. Seu coração se encheu daquele ego, né? Eu posso porque eu sou bonito, eu tenho o esplendor da glória de Deus, eu posso fazer algumas coisas, e nesse ele quis formar um assento, um reino acima do reino de Deus. E como a gente viu aqui, a queda dele foi assim, na hora. E para vocês terem uma ideia, o diabo era tão convincente no que ele falava, que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos dos céus, que ficaram do lado dele. Foram todos eles banidos. Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus honra, Deus abençoa. Nós que somos cristãos já aprendemos a atribuir tudo o que temos e somos a Deus. Como eu falei a semana passada, tem um camarada que ele se perdeu aí, infelizmente, né? Acho que subiu para a cabeça, se perdeu, e agora ele está, num dos podcasts que ele foi, disse que Jesus não faz ninguém feliz, que esse negócio de servir a Deus, de atribuir, quer dizer que, se eu perco, glória a Deus, se eu não perco, glória a Deus. Pô, então ele nunca perde, ele está sempre ganhando, isso, aquilo. Pô, isso é ilógico, isso é loucura. Um cara que teve da igreja pregando o evangelho há muito tempo. Ou seja, a pessoa vai ficando famosa, vai crescendo, como o diabo. Por isso que o diabo às vezes entra no coração das pessoas e faz com que as pessoas comecem a se achar. Irmãos, entenda o que eu vou te falar. Nós estamos vivendo num tempo, esse tempo do fim, a Bíblia diz que seria derramado conhecimento sobre a humanidade. E hoje a gente tem excelentes advogados, excelentes engenheiros, excelentes médicos, excelentes empresários, excelentes políticos também, existem alguns aí, excelentes dentro da igreja, excelentes pastores, excelentes líderes de ministérios, excelentes músicos. Eu tenho uns músicos hoje,
Quando hoje alguém pergunta para mim, você toca contrabaixo? Eu falo, não. Eu tenho vergonha, porque tem uns meninos de 14, 15 anos que os caras tocam nas costas. Que o conhecimento está se multiplicando. Ou seja, a gente está chegando num tempo que existe uma excelência no mundo. Existem pessoas boas, e graças a Deus são a maioria. Mas tem muita gente que chega assim e começa a crescer, ele permite que o inimigo entre no coração dele. Ele já começa a se achar. Por isso que eu falo aqui, já falei várias vezes, tem muita gente que é formada em axiologia, né? Aí eu sou o cara. Como diria o Romário em 94, né? Eu ganhei a Copa do Mundo para o Brasil. Se não tivesse mais 10, não ganhava nada. Que tinha 2 no meio do campo que davam sangue, né? 2 caras que davam sangue. Ele só fazia os golzinhos lá, ele e o Bebeto e tal. Mas o atacante é sempre o cara, né? E ele dizia isso, não, eu sou o cara. Eu sou o cara. Não é tanto assim não, porque está cheio de enfermidade, cheio de processo na justiça. Porque o cara quando chega aqui, se ele não tomar cuidado, não for humilde, ele começa a cair. E na Bíblia tem várias histórias de pessoas assim. Quero ler uma delas com você. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos no livro de Daniel, no capítulo 6. Glória a Deus. Daniel, vocês sabem, foi levado cativo com mais outros jovens, pessoas. E nessa sua perda de liberdade, ele, como outros mais inteligentes, foram chamados, separados, passaram por provações, por dificuldades, mas Daniel, ele tinha um dom que Deus tinha dado para ele, um dom de revelação, um dom de interpretar, inclusive, sonhos. E o rei de sua época, ele teve um sonho. Esse sonho ele não soube entender por que ele havia sonhado aquilo. Ele chamou os seus magos, os caras da época lá que interpretavam, ninguém conseguiu. Aí ele manda chamar Daniel, capítulo 6, versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar, ou Daniel, respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e os seus significados somente aos teus adversários. Versículo 20: a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra. Versículo 21: com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves dos céus nos seus galhos. 22: essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso. Não é não, não é? Daniel 4. Poxa, obrigado, irmãos. Então vamos lá, Daniel 4. Às vezes eu erro. É um erro de dedo aqui de digitação, entendeu? Deixa eu até ver aqui. Jesus amado. Vamos lá. Daniel 4, é isso? Não vou nem procurar na Bíblia, então. Vamos lá. Voltando. Daniel capítulo 4, versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e os seus significados somente aos teus adversários. Versículo 20: a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme,
a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra. Versículo 21, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos. 22, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Versículo 23, e tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. 25, tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 26, a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 29, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, versículo 30 disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? 31, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe será tirada. 32, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, isso durou 7 anos, até que admita que o Altíssimo domine sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. 35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? 36, naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Por quê? 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Por quê? Porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Só até aí.
Tem muita gente como esse rei. Começou a crescer, porque Deus antigamente, Ele usava até outros reis de outros povos para, de alguma forma, mostrar o amor dele. Você fala assim, poxa, quer dizer que Deus usou um rei de fora para pegar o povo, colocá-los como escravos, eles passaram a sofrer? Porque a Bíblia também diz que Deus ama quem corrige. Deus corrige a quem ama, perdão. Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na sua cabeça, Deus te ama. Isso é ponto pacífico. Mas Deus corrige aqueles que amam. Deus permite situações nas nossas vidas até para a gente aprender como foi na vida desse rei. Esse cara cresceu tanto, o reino dele cresceu tanto, que ele começou a se achar o máximo. A ponto de ouvir uma revelação do sonho, e o Daniel falou para ele, falou, rei, olha, na boa, eu te dou um conselho, se eu fosse o senhor, eu voltava a praticar justiça, eu voltava a ajudar os mais pobres, você é rei, né? Você é o cara que comanda e tal, então cuidado com a tua vida. Mas o cara estava no auge, e quando o cara está no auge, ele não ouve os conselhos. Ele se achava o máximo. Até que passaram-se 12 meses, um ano depois, ele sai lá na sacada do seu palácio e olha tudo aquilo ali e tal. Ele fala assim, mas esse não é o meu reino, construído com ou para minha glória. Eu sou o cara. Só foi ele falar isso, ele se transformou em um animal. 7 anos que nem um animal comendo capim, sem entendimento algum. 7 anos. Se você parar para ver a vida de várias pessoas que passaram por esse mundo, e se você for, por exemplo, agora, lá no centro da cidade de São Paulo, você vai encontrar lá advogados, você vai encontrar lá empresários, ou ex-advogados, ex-empresários, você vai encontrar lá até pessoas que tiveram uma vida assim. Eu vi, há uns meses atrás, o testemunho de um cara que foi piloto de avião. Mas estava lá na Cracolândia, perdido. Por quê? Porque ele mesmo disse, eu cheguei num ponto que eu era o cara. E essa é a questão da humanidade hoje, as pessoas estão se achando o máximo. Esses dias eu vi um podcast, não estou aqui para falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas eu só para comentar com você, porque às vezes você assiste essas coisas também, de pastores, o cara usa um relógio de 50 mil, o cara usa um tênis de 10 mil, o cara usa uma calça da marca tal que custa 5 mil, e o cara usa uma camisa assim, e o cara fala do carro dele que custa 400 mil, 500 mil, nada contra, se o cara trabalha, ele pode comprar o que ele quiser. Mas mesmo que ele tenha condições, você não vê esses caras que são muito ricos ostentando as coisas. Mas infelizmente isso chega no coração do homem, como chegou no coração desse rei. Eu sou o cara. Eu sou o cara que comando. Ah, é? Espera um pouquinho. O cara vai viver 7 anos que nem um animal, comendo capim, gente. O cara comendo capim. Para chegar lá na frente, depois de 7 anos, voltar à consciência e falar assim, meu Deus, o que eu fiz? Porque nesse momento, quanto mais humilde nós formos, como Davi errou, um dos pecados dele foi terrível. Ele desejou a mulher lá do chefe, de um dos caras da sua guarda. Ele botou o cara na frente, o cara morrer para ficar com a mulher do cara. E quando Natã, o profeta da época, foi lá falar com ele, e falou para ele assim, você é esse cara, você que errou. Contou para ele uma história, ele falou, esse cara tem que morrer, tem que sofrer. Então você é esse cara. Porque você fez isso, 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 você não precisava fazer isso. Deus já tinha te dado riqueza, tinha te dado tudo. E ele olha e fala assim, realmente eu errei. Eu errei. Deus, eu errei. Eu abro meu coração, eu errei feio. Se o Senhor quiser tirar as coisas de mim, pode tirar tudo. Só não tira de mim o teu espírito, porque sem ele eu não vou viver. Mas o resto, Senhor, eu errei. Eu sou o réu, eu confesso. Sabe que muita gente não vai para frente dentro de igreja? Porque ele
ele não baixa o ego, ele acha o máximo. Nós vivemos no passado uma época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas no passado tinha uns crentes, que ele igual aquele cara que chegou lá junto com o samaritano, que Jesus fala, que ele chega e ora: Senhor, eu sou o cara, eu cumpro os mandamentos, eu dou dízimo, eu sou aquele cara assim, pô, a nata. Aí Jesus fala do outro que chegou lá, baixou a cabeça, não tinha nem coragem de orar, falou assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus pergunta: qual dos dois foi embora justificado? Porque às vezes quando a gente vem para a igreja, a gente começa a se achar, né? Ganhou um pouco mais de dinheiro, ficou um pouco mais famoso e tal, e começa a se achar. Toma cuidado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você chegou onde você chegou, agradeça a Deus. Quem está lendo a Bíblia, como a gente está nessa questão de ler a Bíblia, nós estamos lendo agora Deuteronômio. Deuteronômio, os outros textos bem mais resumidos. E Moisés chega no povo e fala assim: gente, por favor, veja que tudo aquilo que os seus antepassados passaram e tal, tudo que eles viveram, gente, coloca no coração, serve a Deus, ama a Deus, cumpre os seus mandamentos. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. Deus vai dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Quando vocês entrar lá, cuidado para vocês não praticar as mesmas coisas que os caras praticam lá, porque Deus está acabando com eles por causa dessas práticas. Eles adoravam outros deuses, eles sacrificavam filhos ao fogo, eles faziam coisas terríveis. Então, quando vocês entrarem nessa terra, vai ter casa boa, vai ter um lugar que mana leite e mel, olha, não faça isso, tá, gente? Aproveite o tempo que Deus está dando para você, baixa a bola. E quando vocês chegarem lá, entrarem, que os seus filhos prosperarem e tal, não fala assim: nós conseguimos. Não, fala para os teus filhos: foi Deus que tirou a gente da escravidão, foi Deus que trouxe a gente para cá, Deus que nos deu essa terra, Deus que nos dá a capacidade de produzir riqueza. Nós não somos melhor, nós somos aqueles que Deus tem capacitado, porque nós o amamos. Da mesma forma, nós saímos lá do Egito, o pecado, onde a gente vivia, Deus nos tirou de lá, Deus nos purificou, Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora Jesus disse: eu estou com vocês todo o tempo, eu cuido de vocês, eu sustento vocês, eu estou com vocês. E aí a gente tem que chegar na igreja, onde a gente estiver, e procurar ser humilde, mostrar a humildade que Cristo sempre mostrou. Porque Jesus, um belo dia, ele pegou os seus discípulos: senta aí. Ele pegou uma bacia com água e falou: vou lavar o pé de vocês. E lavava o pé, porque era um costume da época. Quando a pessoa chegava na casa de alguém e tal, ele lavou os pés, ele enxugou os pés. Aí Jesus falou: vocês entenderam o que eu fiz? Ele falou: entendemos. Por quê? Porque o maior, ele é sempre o menor, ele serve. Eu estou sendo um exemplo aqui para vocês. Do jeito que eu fiz, vocês façam. Ou seja, Jesus sempre ensinou humildade. Lá atrás, Provérbios 4, 23, Salomão escreveu o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando erramos, e a gente erra, sim ou não? A gente tem que ter humildade de acatar a correção que nos é feita, os conselhos que nos são dados, voltar atrás e pedir perdão, ter um coração ensinável. A pergunta que eu faço aqui hoje: nós temos um coração ensinável? Coração ensinável? Te dar alguns conselhos rápidos aqui. Meu irmão, fuja de discussão. Fuja de discussão. Tem gente que discute por bobagem. Até hoje tem gente brigando por causa de política, discutindo por causa de política, candidato A, candidato B. Para com isso, você não precisa mais disso. Seja cristão, em vez de discutir, fala de Jesus. Mostra Jesus através da tua vida. Você brigou com alguém, pô, vai lá e procura a reconciliação. Esse negócio de quem é o melhor, quem é o cara e tal, eu já falei aqui. Eu já tive problemas entre aspas, né, no passado. Quando eu comecei a tocar instrumentos, que eu tocava alguns instrumentos,
E quando eu tocava, estava tocando na época contrabaixo, eu tive a oportunidade de tocar do lado de gente fera, cara bom mesmo, e humilde. Mas em vez de eu ir lá e sugar do cara, eu se achava o máximo. Não, eu sou o cara, eu toco, esse cara toca, mas eu também toco. Só me lasquei na vida por causa disso. Demorei muito para aprender o pouco que eu sei hoje. Pela misericórdia de Deus ainda. Eu deixei de absorver dessas pessoas, em vez de considerá-las, né? Como diz o texto aqui, Filipenses 2:3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A gente chega, o cara toca pra caramba, legal, quero aprender com ele, me ensina o que você fez aí, quero aprender. Não tem nada demais ser assim. Ao contrário, você vai aprender, você vai trazer benefícios para a tua vida. Felizmente hoje tem muita gente perdendo oportunidades porque se acha o máximo. Como diria um pastor que eu conheço, o ego dele é muito grande. O ego é muito grande. Gente, a vida é curta e a vida já é pesada. Vamos viver uma vida melhor, mais humilde diante de Deus, diante dos homens. Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Em Provérbios capítulo 29:23 diz: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A glória pertence ao Senhor. Quero terminar aqui lendo um texto, texto antigo do Mário Sérgio Cortella, que eu também admiro muito esse homem. Ele uma vez escreveu, você já deve ter lido, quem já leu, a gente já sabe, quem não leu, ouça. Uma vez ele escreveu um texto, ele já falou isso em ensinos que ele faz pelo YouTube, pela internet, daquelas pessoas que chegam em você e falam assim: escuta, você sabe com quem você está falando? Não sei se você já passou por isso, né? Mas às vezes tem gente que chega em você e fala: você sabe com quem você está falando? Bastou o cara ter uma carteirinha, ter um título, você sabe com quem você tem, até pastor assim, apóstolo, tal, os caras, você sabe com quem você está falando? Eu sou o servo de Deus, você falou mal de mim, eu picho a maldição no ser. Tem uns apóstolos aí assim, louco assim. E é interessante que ele escreveu assim: você sabe com quem você está falando? Aí ele responde: bom, nessa nossa galáxia repleta de estrelas, uma delas é o que agora chamam de estrela anã, que é o Sol. Em volta dessa estrelinha giram algumas massas planetárias sem luz própria. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinho, é um planetinho que gira em torno de uma estrelinha que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida, mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies somos nós, Homo sapiens. Esta espécie de vida, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinho que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis que vai desaparecer. Essa espécie tem aproximadamente 8 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Você é um entre 8 bilhões de indivíduos pertencentes a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas que vivem num planetinho que gira em torno de uma estrelinha, que é uma espécie entre 100 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias no universo possível e que vai desaparecer. Aí ele termina assim: é por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem você está falando? Eu pergunto para ele assim: você tem um tempinho, eu vou te explicar. Eu e você não somos nada sem a presença de Deus em nós. É Deus quem exalta, é Deus quem abençoa, é Deus que coloca a gente lá.
Mas Deus coloca a gente lá para a gente ser uma bênção. Não é para a gente se achar o máximo e começar. Deus te deu dinheiro para quê? Para você ser uma bênção. Não é para você começar a acumular e os outros que se danem. Você tem que aprender a ter um coração generoso, porque Deus é generoso e Ele foi generoso com você. Você tem saúde? Glória a Deus por isso. Deus tem te dado saúde. Está cheio de gente aí que era o máximo e tal, e perdeu a saúde. O rei perdeu a consciência. E tem gente ainda hoje vivendo essa loucura de se achar o máximo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Eu me lembro aqui, para encerrar, uma vez eu falei conversei, eu já falei sobre isso aqui em outras ministrações, conversava sobre isso semana passada com meu irmão, o pastor Marcos, de um camarada que a gente conheceu, pastor, e ele até, de pastor, surgiu aí de repente um outro cargo. E uma vez a gente conversou, ele falou: poxa, por que as coisas não rola comigo, não dá certo e tal, papapá, porque você vê, ele foi de uma igreja, depois foi de outra igreja, depois foi de outra igreja, depois abriu uma igreja, aí não deu certo, aí passou um tempo, tentou abrir outra, não deu certo e tal. Pô, por quê? Eu falei para ele só uma coisa, eu falei para ele assim: no dia que você aprender a ser Josué, Deus vai te levantar como Moisés. Porque as pessoas não sabem ser Josué. Todo mundo quer ser o cara. Mas para você ser o cara, desculpe, você precisa aprender a ser Josué. Porque Josué era aquele cara assim: sim senhor. O Moisés falava: Josué, vai guerrear agora lá, pega o exército, vai lá agora, tá? Eu vou estar aqui, clamando por vocês, tá bom? Tá bom, eu vou lá. Josué, precisa fazer isso. Josué, precisa agora pesquisar a terra lá. Vocês vão lá? Você e mais 11? Vamos. Deixa comigo. Josué, sim senhor, sim senhor. Até chegar ao ponto que Deus falou: Josué, falou para Moisés: você vai morrer aqui e Josué vai assumir o teu lugar. E Josué assumiu o lugar de Moisés. Por quê? Porque ele era suficientemente humilde para se colocar no lugar onde Deus tinha colocado. E onde Deus te coloca, Ele te honra. E se você se mantiver humilde, você vai crescer, Deus vai te levar lá para cima. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Por último, Romanos 11:36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória pelos séculos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Uma vez que você já se aproximou de Deus, e eu tenho orado para que, desde quando a gente está estudando sobre isso, começo do ano para cá, e esse ano, que você se aproxime mais de Deus. E quando você se aproxima, você conhece, os seus pecados aparecem, os seus erros, porque a luz de Deus é muito forte, muito poderosa, e ela mostra os nossos erros. Mostra para quê? Para a gente melhorar, para a gente ser diferente. Porque receber Jesus, ir para a igreja e continuar do mesmo jeito, não vai rolar. Mas que a gente possa conhecer a Deus, que a gente possa se colocar no nosso devido lugar. Se a gente está aqui hoje, meu irmão, glorifica a Deus, porque Deus te tirou lá do pecado, como Ele me tirou, e colocou num lugar de honra, na presença dEle. Esse lugar aqui, nosso e outras igrejas, não é para qualquer um, não. É só para aqueles que realmente entenderam e se colocam na sua posição. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E eu quero te encorajar para você orar agora, se você quiser, claro, e falar com eles é o seguinte: Deus, eu entendi, eu quero crescer, mas eu quero crescer com os pés no chão. Eu quero crescer sim, mas eu quero, Deus, estar sempre na Tua presença.
Deus, não deixa o meu coração se corromper. Não deixa o meu ego inflar. Deus, eu quero servir ao Senhor com humildade. Eu quero ser como Jesus foi. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai me colocar no lugar que o Senhor tem reservado para mim. Se você quer isso, feche os teus olhos, ore e fale com Deus. Ele está aqui, em nome de Jesus.